Boa noite, eu sou a professora Efrosina, assistência social, e nós estamos aqui para tecer alguns comentários sobre a disciplina de fundamentos do serviço social. Nós sabemos que a nossa profissão, o serviço social, ele surgiu por uma evolução da ajuda, da filantropia, da caridade. Ele está enraizado na Igreja Católica. E, historicamente, a realização da prática assistencial está bastante distanciada de quê? Das relações sociais, associando, então, a noção de caridade. Por quê? O que se buscava na época era a submissão, se buscava a servidão. Podemos, então, considerar os antecedentes históricos, fazermos uma retrospectiva para que possamos entender a raiz da nossa profissão, a raiz dos acontecimentos dessa sociedade contemporânea. Relembramos a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa, que foram dois grandes marcos, dois grandes importantes acontecimentos. Quando nós lembramos da Revolução Francesa, nós lembramos do lema dela, que era a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Esta Revolução Francesa, ela ocorreu na França, em 1789 a 1799. A Europa passava por uma situação de grandes invasões bárbaras. A Europa estava em situação realmente difícil. Rei, nobreza, clero. Aí nós lembramos do capitalismo e do feudalismo, né? Capitalismo e feudalismo. Ambos têm uma população que sustenta, que fica ali embaixo, que fica na base. Essa aí são os trabalhadores. Voltando à Revolução Industrial, ela surgiu lá na Inglaterra, em pleno século XVIII. Constituiu os avanços da tecnologia, que teve um impacto em vários processos, dentre eles o processo produtivo, o processo econômico e o processo social. Como é que nós podemos explicar? Houve uma mudança da sociedade rural, do meio agrícola, para onde? Para a sociedade urbana. Houve uma migração do homem do campo para a cidade. Aqueles camponeses, eles abandonavam suas terras, suas plantações e iam para onde? Para a cidade, migravam para a cidade, para a zona urbana. E no decorrer da história, todas as políticas ali implantadas serviram para minimizar, desarticular os movimentos de revolta ou de rebeliões das camadas populares. Quando nós falamos dessas camadas populares, nós lembramos do feudalismo, os servos. Lembramos do capitalismo, lembramos de quê? Do proletariado. Quando nós falamos em capitalismo, nós estamos lembrando do proletariado, lembrando do Karl Marx. E aí, esse capitalismo, ele avançou com sua marcha expansionista. Ele instaurou um processo de contínua desvalorização do ser humano. Lembramos novamente que as transformações trazidas pela Revolução Industrial não ficava, portanto, circunscrita aos limites da produção industrial. E aí nós podemos fazer uma ressalva aos escritos de Martinelli, quando ela diz que existiam duas grandes classes: a burguesia e o proletariado, cujas vidas, se desenrolavam sobre a contradição e o antagonismo.
sociais, ruptura, capital, trabalho, ruptura entre os homens, entre as pessoas que estavam ali. Porque passavam a se diferenciar a partir da posse privada dos meios de produção, que agora estavam divididos em duas grandes classes. A burguesia, que detém os modos de produção, e o proletariado, que detém a força de trabalho, que vende a sua força de trabalho para quem? Para a burguesia. E aí o Karl Marx, ele amplia este conceito. Quando ele falava em capitalismo, um modo de produção marcado não apenas pela troca monetária, mas essencialmente pela dominação do processo da produção pelo capital. Modo de produção. Uma forma específica, uma forma peculiar das relações sociais entre os homens e entre estes, as forças produtivas, as relações mediatizadas pela posse privada e pelos meios de produção. Então, vamos entender essa Revolução Industrial. Como foi que isso aí aconteceu? A sociedade rural, a sociedade agrícola, migrando para a sociedade urbana, ou seja, migrando para a cidade. As fábricas, elas eram instaladas de qualquer forma, em galpões, no meio da rua. As máquinas eram colocadas de forma aleatória, não tinha treinamento para as pessoas que iam trabalhar, elas eram jogadas ali para vender a sua força de trabalho. Trabalhavam 14 horas por dia, eram crianças a partir de 7 anos de idade. Eram homens, mulheres, crianças e até idosos, que não recebiam nenhum benefício. Não tinham descanso. Eles trabalhavam 14 horas por dia. Não tinha nenhuma higiene. Viviam de uma forma realmente subhumanas, de uma forma desumana. Então, o que nós podemos ver? Que o capitalismo, ele avançou em sua massa expansionista. Ele instaurou um processo de contínua desvalorização do ser humano. E aí esses trabalhadores, eles começaram a se rebelar. Eles começaram a se revoltar. Porque eles estavam numa condição de humilhação. Eles estavam sendo impostos à humilhação. Surgiram, então, os primeiros movimentos de revolta desses trabalhadores. Mostravam-se contrários à prática comum de trazer para as fábricas, que era comum, crianças, jovens, mulheres, idosos, como eu estava falando. E houve, então, uma crescente onda de manifestações ali no século XIX. Foi aí que surgiu a questão social. Qual é a situação? Qual é o problema aí? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? A revolta dos trabalhadores. Por que eles estão se rebelando? Por que eles estão se revoltando? Contra a humilhação que eles estavam passando. Eles, além de vender a sua força de trabalho, o que eles recebiam era nada. Não tinham benefício nenhum. Só vendendo a força de trabalho, sem nada em troca. E adotaram medidas, e o Estado e a burguesia, então, resolveram adotar medidas que pudessem mascarar, que pudesse proporcionar àquele trabalhador uma ilusão de liberdade. E aí nós podemos lembrar da Lei dos Pobres, que ela protegia a burguesia e oprimia os trabalhadores. Essa Lei dos Pobres, ela teve a sua legislação lá em 1597. Ela declarava indigentes e retirava o direito da cidadania.
daqueles que fossem atendidos pelo sistema da assistência pública. Aí vocês vejam que a lei dos pobres, ela revelava claramente o caráter de instrumento de dominação de classe. Então, o que é que a burguesia queria? O que é que o Estado e a burguesia faziam? Ele mascarava uma forma de liberdade que não existia. E esses trabalhadores, essa revolta desses trabalhadores, eles lutavam por quê? Eles lutavam para quê? Eles lutavam pelo direito à liberdade individual, eles lutavam por uma vida digna, eles lutavam pela igualdade, eles lutavam pela fraternidade. Aí começou a surgir, né? Surgiu a questão social, né? E o serviço social, ele veio como profissão, nessa marca profunda do capitalismo, no conjunto, né, de alienação, contradição, antagonismo, não é verdade? Então, o serviço social começou a surgir ali. E essa prática social que estava sendo desenvolvida com a preocupação na pobreza. Era uma preocupação básica. Que estava seguindo o moral católico, de ver, de agir, de julgar, não é verdade? Então, o que nós podemos perceber aí? As primeiras práticas da assistência, racionalizar a assistência, reorganizar a base científica. Porque até então estava tudo estava sendo feito sem um planejamento, sem estudo, sem fundamentação teórica. E acabou construindo então uma estratégia política, através da qual essa burguesia procurava desenvolver um projeto de hegemonia de classe. Surgiram então, nessa época, os primeiros assistentes sociais, que eram os executores da prática da assistência. E nós podemos, então, relembrar o serviço social que surgiu, o serviço social europeu. Quais eram as características desse serviço social europeu? Ele mantinha um vínculo com a religião, ele identificava-se com a Igreja Católica, ele tinha aquela fragilidade teórica, estava vinculado à moral católica, como eu falei, a moral católica de ver, de julgar, de agir. Esse serviço social na Europa, ele teve a prática social desenvolvida com preocupação na pobreza. Ele procurava ajustar o pobre à ordem social e à ordem vigente. E esse serviço social da Europa, ele se apoiava nas encíclicas papais. Então, ele seguia aquelas ações dadas pela igreja. Ele seguia o Reino Novarum. Eles seguiam uma doutrina vinculada à igreja, a uma preocupação da igreja. Enquanto um se preocupava com as ações, o outro se preocupava com os trabalhadores. E o serviço social, além da Europa, tem também o serviço social nos Estados Unidos, que ele mantinha-se sob um vínculo com outras áreas das ciências, né? Tendo a abordagem individual, que nós lembramos da Mary Richmond, teve a isso o que ela chamou de ações, e essa proposta da profissão foi então denominada como serviço social de casos. A Mary Richmond foi muito importante para nós, muito importante para nós.
E nós podemos também citar a Maria de Yamamoto, quando nós falamos da questão social. A Maria de Yamamoto, ela dizia que a questão, ela diz, né, que a questão social é aprendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista madura que tem uma raiz comum, a produção social, que é cada vez mais coletiva. E este trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Então, se nós formos lembrar da escola, das nossas escolas, a europeia, a sociedade, o serviço social na Europa, o serviço social nos Estados Unidos, nós temos que lembrar muito da Mary Richman, que foi a primeira a escrever sobre o serviço social. Ela visualizava o inquérito para a realização do diagnóstico. Ela dizia que quando você não se adapta ao meio, então que você deve mudar. Isso ela chamou de quê? De ações. Esta proposta profissional foi então denominada de serviço social de casos. O serviço social, a nossa profissão, o serviço social, ele tem um braço nos Estados Unidos, que está vinculado também às outras áreas, a sociologia, a psicologia, com outros métodos. E essa prática social, então, era desenvolvida com a preocupação na pobreza. O pobre era, então, ajustado à ordem social vigente, seguindo a moral católica, de ver, de agir, de julgar. E aí, o que nós podemos observar aí? Nós podemos, se nós retornarmos lá ao início da nossa fala, se nós retornarmos aos feudos, eram fortalezas, período que marcou aquela sociedade moderna, né? A base daquela pirâmide, né? Da pirâmide, são os trabalhadores que sustentam capitalismo e feudalismo. Quem é que está na base ali sustentando? Os trabalhadores. São os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para sustentar quem? Sustentar a burguesia. E o que nós podemos mais observar? Que no feudalismo o rei era absoluto. Ele dividia as terras e as pessoas davam a ele obediência. Mas o serviço social, ele surgiu com esta evolução, com esta contradição, com essa história, com essa realização de práticas sociais. E o surgimento da questão social foi através dessas revoltas, dessas brigas, desses movimentos. Então, sentiu-se a necessidade de que essas expressões dessa desigualdade da sociedade capitalista, ela fosse então, saísse daquela racionalização, daquela benesse, daquela assistência, que fosse as primeiras práticas, fosse uma coisa assim, fosse organizada, que acabava então constituindo o quê? Os executores da prática da assistência. Por quê? Se a burguesia e o Estado estavam adotando medidas para mascarar o trabalhador, uma ilusão de liberdade, o que nós estamos vendo hoje? Não mudou muita coisa. Mas nós sabemos que a origem da nossa profissão tem a marca profunda do capitalismo. Nesse conjunto dessas variáveis, alienação,
contradição. E no decorrer de toda a história, todas essas políticas implantadas servem para minimizar, nós sabemos disso, para desarticular esses movimentos, essas revoltas, essas rebeliões que existem com as classes populares. Então nós temos que pensar, nós temos que refletir o que aconteceu, aqueles antecedentes históricos. Eles estão voltando hoje, com outra denominação, mas eles estão voltando. Se nós fizermos uma retrospectiva aos antecedentes históricos, nós vamos ver a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É isso que o cidadão quer. O cidadão busca a garantia dos seus direitos. Onde está a garantia dos seus direitos? Onde está a sua liberdade? Onde é que está a sua igualdade? A sua liberdade de expressão? A fraternidade? Nós estamos vendo o capitalismo, ele existe. Ele está aqui no meio de nós. Os proletariados também. Somos nós, trabalhadores. Nós vendemos a nossa força de trabalho para quem? Para o capitalismo. Cada vez mais detendo, enriquecendo, detendo poderes, e o proletariado cada vez mais pobre. A burguesia cada vez mais rica e o proletariado cada vez mais pobre. O que ele produz, o que ele vende, acaba retornando para ele. Se ele produz, ele ajudou a produzir esta caneta, vai existir uma troca, porque ele pode ir lá comprar aquela caneta ou comprar aquele alimento, vai retornar para ele. E é uma troca, de valor troca. Então, o que nós observamos? Que o capitalismo ele vem cada vez mais avançando, cada vez mais instaurando esse processo de desvalorização do ser humano. E surgem, então, esses movimentos sociais, essas revoltas, essas rebeliões, essas greves, surgem por causa disso. Porque a questão social ela está apreendida nesse conjunto das expressões da desigualdade social capitalista. E nós estamos historicamente com essas práticas distanciadas de servidão, de submissão, de ruptura, de diferenciações sem direito a uma vida digna. Muito obrigada a todos.